Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas que nos acompanham no plenário. É um prazer falar com todos vocês, também ouvintes da Rádio Clube, internautas. Quero aqui fazer um breve comentário. Talvez alguém possa até achar um pouco abrangente, né, assim, o assunto que eu vou focar hoje aqui, mas eu acredito que é a indignação, o reflexo do momento político, econômico que o nosso país vem vivendo, né? Essa crise administrativa, crise política que aflige o nosso país. Né? A gente percebe que parece que vem piorando, né, senhor presidente, senhores vereadores, que a qualidade dos serviços prestados, né, assim, pelos políticos, né, pelos administradores públicos do nosso país. A gente percebe em pesquisas recentes, né, a má avaliação dos nossos políticos, né? Vejam bem, o nosso presidente da República, a avaliação dele batendo todos os recordes negativos desde que se implantou a democracia do nosso país. Né, a gente vê com bastante indignação, né, esse mar de lama que vive o nosso país, né, por conta de uma corrupção sistêmica, né, parece que virou regra, né, essa praga que predomina no nosso país hoje. A gente percebe que o Brasil é um país maravilhoso, mas muito carente de investimentos na educação, na segurança, né? Então, enfim, eu acho que isso tudo é reflexo do mau gerenciamento dos recursos públicos. Se nós pegarmos, a gente começar a avaliar o papel hoje da nossa Câmara, dos nossos deputados, do nosso Senado, a gente percebe que o tempo ocupado por aquelas pessoas lá parece que é investigar a si mesmo, né? Dificilmente a gente vê uma reunião de uma comissão, enfim, tratando de alguma coisa importante para a saúde, para a educação, enfim, para o futuro, para o crescimento do nosso país. Isso é muito ruim, né? Eu vejo que a corrupção ela é uma doença, é um câncer, que ela assim, os estragos provocados por ela é tão grandes que, se a gente começar a analisar assim, em termos de Brasil, né, o ranking que o Brasil ocupa a nível mundial na qualidade de vida das pessoas, a gente percebe que, se nós não temos aqui catástrofes ambientais, enfim, grandes atentados, como a gente vê, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos ontem, né? Enfim, violências causadas por grupos extremistas, né, espalhados por esse mundo afora, né? São violências geradas por fanáticos, né, por fanatismo de pessoas que, talvez até por um desequilíbrio mental, provoca esse tipo de coisa. E a gente percebe que no Brasil, assim, a gente não tem esse tipo de acontecimento, mas nós temos aqui alguma coisa que mata, né, que de uma maneira até pior, né, que é essa maldita dessa corrupção que faz com que o cidadão, às vezes, ele morre na fila de um hospital, né, quando ele procura um posto de saúde onde não tem remédio. Enfim, a falta de estrutura, né, falta de saneamento no nosso país, uma educação de péssima qualidade, eu vejo que ela tem uma ligação direta com isso, né? E não adianta a gente pensar só que a nível de Brasil, no nosso estado tem isso, no nosso município tem também, né? Então, assim, eu analiso assim, com uma certa preocupação, vejo esse quadro, né, que a gente vem vivendo, esse desmando que a gente vem vivendo no nosso país, né, por conta de maus gestores. Eu acho que, eu repito aqui, quando a gente vê pessoas morrendo, né, através da violência, desses ataques que a gente vê em outros países, né, aqui no Brasil talvez a gente não vê isso, mas a gente vê pessoas assim morrendo aos poucos por falta de assistência médica, por falta de remédio, né, a gente vê a estrutura do nosso país deteriorada, né, e isso reflete aqui também no nosso município. Né? Então, assim, isso, eu repito, é reflexo de maus gestores, de pessoas irresponsáveis, né, no comando do nosso país. Então, assim, fica a impressão que se tem que, pelo fato de sermos aqui simples vereadores, né, um assunto tão importante, mas a gente nos pergunta, né, como que a gente muda isso, né? A gente muda, assim, através do voto, né, que seria uma mudança simples. A gente percebe que as eleições vêm se aproximando novamente, a gente já vê candidatos, né, postulando
candidaturas, né, se aproximando do povo. Então, assim, seria esse momento das pessoas refletirem, né, com pessoas realmente sérias, né, talvez uma mudança bem profunda no nosso país. Então, assim, eu acho que o voto, nesse momento, é a grande arma que nós temos para a gente combater esse mal que aflige o nosso país, né, esse desmando, essa falta de respeito com a coisa pública, né, que provoca esse desequilíbrio socioeconômico que o nosso país vem vivendo. Então, assim, é uma simples observação que eu faço, né, para que a gente tome cuidado para escolher pessoas sérias para administrar os recursos públicos. Senhor presidente, obrigado. O nosso tempo é curto aqui, mas a gente fala desse tema mais numa outra oportunidade. Obrigado. Quero aqui já, um horário bastante extenso, né, fazer alguns comentários de alguns acontecimentos da nossa cidade. Na semana passada, na sexta-feira, né, teve aqui visitando o nosso município, o secretário de Justiça, presidente do IPESP, né, órgãos do Estado, que não pude participar por motivos particulares, mas achei bastante interessante a vinda dessas pessoas para cá, no sentido de regulamentar, né, a situação fundiária das pessoas que residem no sítio do Estado. O sítio do Estado, eu falo assim com bastante respeito àquelas pessoas que moram naquela localidade, porque assim, ao longo do tempo, as pessoas do sítio do Estado foi meio que usado, né, por alguns políticos aqui do nosso município. E eu falo isso com bastante propriedade, com bastante segurança, com orgulho até de algumas coisas boas que aconteceram no sítio do Estado nos últimos 12 anos. A gente percebe que aquelas pessoas ali elas moravam assim, sem o mínimo possível de dignidade, né? Não tinha infraestrutura nenhuma, era assim um bairro esquecido do nosso município. E que na administração do ex-prefeito Zé Francisco, houve uma transformação, né, na vida das pessoas daquele bairro. Né? Uma obra extremamente muito difícil, onde tinha que se ter coragem, né, vontade política e muito trabalho para fazer o que foi feito, né, para fazer as melhorias naquele bairro que foram feitas. Eu até me lembro que tinha muita dificuldade para realizar as obras, né, devido às ruas muito estreitas, né, não tinha uma definição, ligações clandestinas na rede elétrica, enfim, era um problema bastante grande, né, para se fazer algum trabalho ali para aquelas pessoas. E, graças a Deus, com muita vontade na época, né, uma equipe se empenhou bastante no projeto, extremamente audacioso para aquelas pessoas, né, e se foi feito tudo ali naquele bairro, né. A gente percebe que não tinha esgoto, olha só o avanço, não tinha esgoto naquela comunidade, não tinha água encanada em alguns lugares, asfalto nem pensar, iluminação muito ruim, né? Então foi feito assim um trabalho de transformação naquela localidade. Se fez ali toda a infraestrutura de asfalto, guia, sarjeta, e talvez o mais importante, ali residia muitas pessoas em algumas casas de, assim, com o mínimo possível de dignidade, né? As pessoas moravam, existia ali casas de lata, enfim, pessoas sem o mínimo conforto possível para um ser humano morar. Então essas casas foram demolidas, na época se construiu muita casa boa mesmo, né? Casa de tijolos, né, de alvenaria, né? Uma casa assim de bastante confortável e que foi doado gratuitamente para aqueles moradores, né? Casas feitas com asfalto, luz, enfim, né, toda a infraestrutura completa, né, para um cidadão morar com dignidade naquele bairro. Então, assim, hoje a gente percebe que, na época também se pediu, né, parece que através do programa Cidade Legal, a liberação das escrituras para essas pessoas. Então, isso demorou um tempo, né, mas que parece que hoje isso se torna realidade. Então, é bacana a gente ouvir isso, né, tomara que a administração, o prefeito atual, o prefeito Nair, leve isso a sério mesmo, faça isso acontecer para aquelas pessoas, porque é um complemento do sonho daquelas pessoas. Eu acho que talvez até o principal foi feito lá atrás, né? Mas se hoje essas pessoas que residem ali há bastante tempo, né, conseguir essa posse definitiva desse terreno através de uma escritura, seria assim ótimo para aquelas pessoas. Então assim uma recordação, né, daquilo que foi feito lá atrás,
né, do que não foi feito lá atrás, porque eu repito, teve em muitas épocas aí, alguns políticos usavam aquelas pessoas, né, mas nada se fazia ali. Então eu me lembro, eu participei disso, falo com bastante orgulho de um grupo político que transformou a vida daquelas pessoas, transformou a vida daquele bairro, né. Hoje o Centro do Estado é como se fosse um outro bairro da cidade, né. As pessoas moram ali com dignidade, né, chegou o progresso ali. Então, assim, hoje, se isso acontecer, né, o prefeito realmente faça isso, né, conclua esse sonho daquelas pessoas, que seria a documentação desses terrenos, né. Então, assim, eu falo com bastante satisfação que a gente ajudou a transformação daquele bairro, né, então é bacana, a gente, né, eu acho que é um sonho realizado que vai se concretizar agora. Então, fica aqui esse nosso registro, né. Parabéns para aqueles moradores, vocês merecem tudo isso, né? Sofreram muito aí e hoje vocês têm uma qualidade de vida graças a alguém que um dia trabalhou por vocês e esse trabalho tem que ser concluído hoje, né, na atual administração. Portanto, fica aqui os nossos cumprimentos, né, que merecem realmente aquelas pessoas que moram ali.